Olá, boa tarde. São 5 horas, hoje é dia 19 de maio de 2020 e nós estamos aqui mais um dia, uma tarde de entrevista, hoje com a professora Francelina Felipe, que é uma educadora e ela já está chegando, né? É uma excelente educadora e hoje vai falar aqui pra gente. Eu vou recebê-la e aí a gente continua conversando. Ontem nós falamos, né? Os que já estão entrando, sejam todos bem-vindos, Fred, né? E quero dizer que essa semana a gente tem falado bastante sobre educação, né? E ontem nós tivemos aqui a Eduarda Emerick, que falou para a gente sobre toda a caminhada dela, e ela trouxe um tema muito bacana, que foi do micro ao macro. Vânia, seja bem-vinda. Só estou aguardando aqui a professora Francelina entrar, que às vezes a internet dá essas caducadas, né? Aí vamos tentar. Deixa eu selecioná-la, ver se eu chamando fica melhor. Carlos, seja bem-vindo. Gente, se vocês quiserem colocar de onde vocês estão falando, é interessante, tá? Para a gente saber cidade, ou estado, Gozedi. Acho que a professora Francelina está está com dificuldade aí na internet. De repente, tira o Wi-Fi, professora. Tira o Wi-Fi, deixa só na internet do telefone. Às vezes facilita, tá? Enquanto ela vai aguardando, a gente vai aguardando ela chegar, eu vou agradecer à Universidade Federal Rural, que divulga sempre a nossa agenda, tá? O apoio e a divulgação dos centros acadêmicos de direito, Seropédica aí de Nova Iguaçu. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver práticas lúdicas e educativas em tempos de reclusão social. Então, na realidade, é uma pergunta, né? Como fazer isso? E como a professora Francelina Felipe, ela tem ampla experiência nessa área, a gente, né, convidou para que ela fale para a gente. Ela tem uma experiência muito bacana. Opa! Tudo bem? Eu estou, e você? Você está me ouvindo? Está me vendo? Está tudo normal? Ah, eu estou te vendo, eu só não estou me Ah, vendo. não está te vendo? Se vendo? Não, não estou me vendo. Eu estou te vendo. Você está de blusa azul estampadinha, com uma cortina atrás, Isso, bege. Bonita isso até. aí. Vou ver se eu Ué, mas o consigo que, que te ver. será que aconteceu? Agora mudou aí isso. Conseguiu se Você me ver? vê? Eu estou te vendo. Então, ok. Eu espero que todo mundo esteja me vendo. Isso que é o Gente, importante. vocês estão vendo, professora? Dá aí um ok para ver se vocês estão vendo, porque eu estou vendo normal. Mas você também tem que se ver, né? É importante, né? Ó, o pessoal Ah, está te vendo aí. muito. Eu vejo aqui. Bom, eu estava aqui, enquanto você chegava, né? Aham. Vendo normal? Tá, todo mundo está se vendo normal aqui, o pessoal aqui também que Então, tá me muito ajuda aqui importante. monitorando as telas, tá? O pessoal Não, está te vendo. pode ficar tranquila. O que é que acontece? Eu estava aqui explicando, agradeci a universidade, a divulgação, agradeci o departamento de comunicação que faz a agenda, né? Eles divulgam a nossa agenda, agradeci os centros acadêmicos e quero agradecer também a universidade, a FASC, que cedeu um pouquinho para a gente, apesar de você já é nossa, porque a professora Francelina é doutorada na Rural e trabalha lá na FASC. Mas, então, assim, ela é metade da gente, metade deles. São um pouquinho, não é toda deles, não. Eu não quero falar sobre a questão de metade, porque compromete muito mais fácil, porque a gente tem um coração e cada lugar é uma vivência É nova, e o inteiro. coração pulsa diferente, e aí a gente acaba estando por inteiro nessas vivências. É o corpo todo junto, né? Mas é isso mesmo. Eu tenho um enorme prazer de poder estar nessa partilha com vocês. Sou ruralina, como dizem aqui, sou de Seropédica, né? Minhoca da terra, literalmente, né?
minha relação com a Rural, ela vai desde a graduação, quando eu comecei, né, estudando, sou da primeira turma de História da Rural, tenho o maior orgulho de falar sobre isso, né? E logo depois eu ingresso como docente substituta no IEM. Então, assim, eu fui professora no 10, no ano de 2012, 2013, foi uma experiência assim, maravilhosa, conhecer professores maravilhosos, professor Jonas, professora Mônica Pinheiro, Renato Nogueira e tantos outros professores que eu pude partilhar e que eu mantenho vínculo até hoje com esses professores, acompanhando pesquisas e publicações. Mas a minha casa ruralina, que eu costumo dizer aqui, o quintal da nossa casa é rural seropédica, onde nós temos as nossas raízes, para além das raízes educativas, mas também raízes familiares também. É isso. E a FAST, atualmente, a universidade, que no ano de 2017, início de 2018, se descortinou para mim, através da professora Edna, coordenadora do curso de Psicologia, que eu tenho o maior orgulho de ser amiga. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho lá nessa faculdade, Faculdade Sul-Fluminense, em Volta Redonda, e daí surgiram outros trabalhos em Volta Redonda, e depois, posteriormente, no Sul-Fluminense, Vassouras e outros locais. É isso. Que é uma região linda, né? Aquela região lá, sim, né? O Vale do Café, né? É linda, maravilhosa. A região do Vale sim, do Café não é estranha para a gente nutre assim, um amor, uma relação afetiva lá no Vale do Café, e por isso que me impulsionou, inclusive, a fazer História, minha primeira graduação na Rural, eu sou também pedagoga, mas a gente traz um pouco dessa história. Minha família, por parte da minha mãe, é de lá. Meus avós já nasceram na fazenda São Luís da Boa Sorte, já nasceram na lei do ventre livre, já alforriados, mas eles continuaram a viver na fazenda da produção de café. Então, minha mãe nasce nessa região do Vale do Café, e ano passado eu tive o prazer de retornar a essa fazenda como professora no curso de turismo histórico que a Prefeitura de Vassouras estava produzindo na formação de agentes históricos, e foi extremamente emocionante poder reencontrar a Senzala, todo aquele lugar das narrativas que eu convivi muito na minha infância, minha mãe contando, a escola, tudo isso. E isso foi muito importante para a minha formação, não só docente, enquanto profissional pesquisadora, mas também enquanto ser humano, enquanto pessoa, de encontrar o meu lugar, de encontrar o meu coração batendo forte ali. Foi realmente muito boa a experiência. A gente está com pessoas de vários lugares aqui, eu já reconheci aí, porque vai passando a letra muito rápido, eu já vi a doutora Ariadna de Brasília, eu já vi a Vânia, nossa colega da de Seropédica também, tem aqui a mãe, oi mãe, falando aí com você, tá? E tem, as pessoas estão entrando, tá? Mas hoje a gente vai falar, né, de educação dentro de um panorama assim tão diferente, né, que é o que a gente está vivendo, esse momento que a gente está nessa reclusão, todo mundo dentro de suas casas, lógico, quem pode estar, né, porque aquelas pessoas que precisam estar na linha de frente, que têm que estar trabalhando, graças a Deus por isso também, mas as atividades escolares, elas estão distanciadas, né, das instituições. Então, está todo mundo fazendo atividade em casa, via Skype, via e-mail, né? E aí, quando você propôs esse tema, que é sobre atividades lúdicas, dentro desse período, eu achei muito oportuno, porque eu acho que se tem uma coisa que a sociedade veio desaprendendo, foi essa questão de interagir de forma lúdica, né, de produzir esses jogos educativos, essas atividades. Então, acho que agora é o momento da gente aprender muita coisa de novo, né? Reaprender a cuidar da natureza, reaprender higiene, reaprender cuidado, reaprender respeito e reaprender a brincar. Então, eu quero que você fale para a gente, para começar mesmo, como é que a gente pode começar a pensar assim, como eu posso desenvolver essas atividades dentro de casa, com meus filhos,
se eu sou educadora, o que que eu posso propor? Vamos lá, tá contigo. Assim, a primeira coisa que eu tenho que assim salientar que a oportunidade que nós estamos tendo, infelizmente de forma forçada por conta do isolamento social, tem nos dado a possibilidade de nós revermos alguns conceitos sociais de construção coletiva, e um desses conceitos é o conceito do brincar. Muitas vezes as pessoas, no seu cotidiano, e principalmente nós adultos, nós nos afastamos do brincar porque achamos ou temos na nossa construção social que o brincar está só atrelado à infância. Então, isso requer um cuidado muito detalhado, porque quando nós participamos e propomos e falamos de prática lúdica, muitas vezes o que nós encontramos no nosso cotidiano são adultos que não sabem de fato brincar. E aí há um choque muito grande, porque os nossos filhos, eu tenho duas filhas adolescentes agora, né, que fez 13 anos, a mais nova, eles estão numa época, vivendo em um momento, num cotidiano hoje, em que a forma de operacionar com o brinquedo, com operacionar conhecimento, é totalmente diferente, por exemplo, da minha infância de 40 anos atrás. Eu tenho 43 anos. Então, hoje, falar sobre práticas lúdicas, falar sobre o brincar, é a gente revisitar esses conceitos que temos, porque muitas vezes nós achamos que brincar é não fazer nada. Né? Então, vai brincar, a criança está dando trabalho em casa, vai brincar, como se fosse não fazer isso na liberdade. Entendeu? Por quê? É no brincar, na primeira infância, por isso que a escola é extremamente importante. Porque o ato de brincar oportuniza operacionalizar conhecimentos de forma muito lúdica, muito interativa. O brincar tem regras. O brincar requer posicionamento daquele indivíduo. Então, você espera a sua vez, olha esse momento. A criança precisa elaborar, a criança precisa remeter, criar sentenças. Então, através do brincar, Edifrance, a gente cria possibilidades reais de operacionalizar conhecimentos no concreto. E quando a criança chega na fase adulta, e isso faz parte, uma criança que brinca muito, eu posso dizer isso, Pubim, eu fui uma criança que brinquei muito, e minha mãe não deixava de sair para lugar nenhum, eu e minhas irmãs, a gente não ia para muitos lugares, primeiro que morando aqui era muita roça. Então, como que a gente brincava? A gente brincava no quintal, mas brincava de quê? A gente brincava, por exemplo, cuidando da nossa horta. Então, naquele momento em que a gente estava ali na horta, que minha mãe estava conosco, ensinando a gente a contar quantas covas de alface a gente ia plantar naquela horta que o vovô tinha feito. E hoje falar sobre brincar é falar justamente sobre atividades mediadas. E, infelizmente, a nossa dinâmica atual de trabalho, de vida, nos afastou e nos roubou esse tempo. E nós, de certa forma, nos permitimos isso, né? E aí a gente desaprendeu a brincar. E agora o que fazer, né? O que fazer com o filho? A brincadeira, ela está, assim, para os adultos modernos, e até, de uma certa forma, para os mais antigos, está sempre associada a uma certa perda de tempo, né? Tipo, não está fazendo nada, está brincando, não está fazendo nada, não tem retorno aquilo, né? E a gente sabe que não é, porque a brincadeira, ela desenvolve valores, né? É muito comum. Eu fiz formação de professores, né, no ensino médio, e a gente sabe que a gente tem todas aquelas atividades que a gente aprende para poder fazer com os estudantes, ali com aqueles alunos, dependendo da faixa etária, e a gente sabe que a brincadeira, ela tem estágios. Inclusive no último estágio, que é a volta à calma, né? Aquela etapa final de que, nossa, gastou energia, teve aprendizado, desenvolveu valores, volta à calma para poder, né? Aí a criança está ali, ativa e depois consegue relaxar. Mas acho interessante quando você vê as crianças brincando e uma fala para outra, você está roubando. Tipo assim, desenvolve valores. Seja honesto, né? Isso é muito bacana, né? Só que, concordo com você, ultimamente a gente está se distanciando das brincadeiras, né? Ou então,
entregando aos procedimentos eletrônicos ou à escola, não que não tenha que ser. Também, a gente tem que fazer uso de tudo. Mas parece que eu não preciso, pai e mãe, não preciso mais participar tanto, né? E agora a gente está tendo que perceber que a gente precisa sim, né? A gente tem que participar. E até porque, o que acontece? A nossa ausência e a falta de estar participando desse pertencimento familiar, dessa vivência do cotidiano da aprendizagem do nosso filho, aos poucos a gente percebeu, porque eu também sou pedagoga, e enquanto pedagoga atendendo no consultório, fazendo as intervenções psicopedagógicas, eu percebo a falta dessa mediação dos pais na condução da rotina cotidiana dos seus filhos. O brincar é mais um sinal de que a gente observa que muitas das questões que envolvem o fracasso escolar, e eu não quero nem utilizar a palavra fracasso escolar, mas a criança que está numa certa desvantagem ou num momento em que ela não interage com os demais, é por falta dessa mediação. E essa mediação, muitas vezes, quando a criança sinaliza por uma birra enquanto menor, ou por uma brincadeira abrupta, ou por um ato mesmo de violência em casa, ou de um grito, um pulo, e a gente percebe que muitas dessas questões poderiam ser extremamente sanadas se tivesse a presença da família, se tivesse a presença desses pais. Agora, quando a gente fala da família, é importante a gente pensar que qual família nós estamos falando? Nós não estamos discutindo um modelo social familiar mais por um grupo. O que nós estamos falando é esse responsável direto que está acompanhando o desenvolvimento dessa criança. E uma coisa assim, extremamente importante, eu estava pensando hoje sobre isso. Se o brincar e o lazer, o brincar no contexto do lazer, não fosse algo extremamente importante, não seria algo a estar pautado na Constituição Federal. Eu fiquei pensando sobre isso. E também é papel do Estado garantir a questão da própria educação, do lazer e do desenvolvimento do indivíduo como um todo. Porque o fato do indivíduo se relacionar, é no brincar que a gente se relaciona com o outro, com os nossos pares. E isso se torna muito mais desafiador quando esta família tem uma criança com necessidade especial, com uma deficiência como um todo. Você está entendendo? Então, assim, para mim, falar do brincar é revisitar a minha infância, porque foi no brincar mediado, juntamente com minha mãe, minhas irmãs, onde nós começamos a operacionar regras, começamos a trabalhar com conceitos, começamos a trabalhar com a relação de ouvir o outro, de saber, de conviver com a diferença, conviver com as opiniões distintas. É na brincadeira que a gente pode utilizar essas ferramentas e contextualizar isso para o cotidiano hoje. Hoje, como nós estamos vivendo a situação de isolamento, como você falou, nós temos essa grande possibilidade de contextualizar com a realidade a partir do brincar. Talvez uma criança de 3, 4 anos não vai compreender como um adulto compreende, mas ele observa e absorve essa realidade na construção do conhecimento da sua leitura de mundo dos seus 3 anos de idade. E aí, como você vai poder agir nessa ação, né? Então, acho que é extremamente importante. Não, pode falar. Eu só ia falar que eu tenho ouvido os mais diferentes relatos. Mães e pais e tios, pessoas que estão convivendo com as crianças dentro de casa nesse período, uns se sentindo assim felizes pela oportunidade de, nossa, há quanto tempo eu não fazia isso, eu estou podendo fazer. E outros assim, eu não estou aguentando mais, sabe? É muito tempo, a lição de casa demora muito. E a gente pensa assim, o quanto que essa criança precisou dessa ajuda esse tempo inteiro e isso não estava sendo visto, né? Porque agora, com a obrigatoriedade da resposta à distância,
pelo computador, pelos procedimentos que a gente tem das plataformas, e o trabalho tem que ser enviado, então isso está obrigando, né, os pais a estarem mais juntos. Então, assim, o quanto que as dificuldades agora elas estão aparecendo e elas não eram vistas. E elas não eram vistas muitas vezes porque ficava tudo ao encargo da escola. E nem o brincar em casa era feito com a companhia dos pais. Então, se nem o brincar ela, que dirá o estudo, as outras. Não que eu acho que aprende muito mais até brincando, né, do que efetivamente com papel na mão. Porque a maioria das informações que eu, por exemplo, tenho, como você relatou, é aquele acompanhar um adulto para ir numa horta, como você falou, né? É aquele cumprimento de meta, vai ali, compra tal coisa e volta, e traz o troco, e você saber prestar atenção se o troco está certinho. Às vezes, uma simples tarefa acompanhada, mediada, supervisionada pelo responsável, vai produzir um processo educacional muito mais efetivo. Mas isso estava deixado de lado. E agora, o desafio é exatamente esse, né? Como você propôs. Como a gente pode desenvolver essas práticas? Como a gente pode... Eu acho que você vai ter que dar uma ajuda para a gente. Vai dar essa ajudinha com dicas para os pais, para os responsáveis. O que a gente pode fazer para dar uma ajuda? Porque eu acho que foram perdendo o traquejo, sabe o que é? Foram perdendo o rebolado desses anos todos, né? Dá uma dica aí. Ó, a primeira coisa que os pais, e eu me incluo nessa, que nós pais precisamos ter ciência, é que nós estamos vivendo uma realidade inimaginável. Nós estamos em isolamento social e ninguém está em isolamento social porque quer. E mesmo aquele que está indo trabalhar, ele vai também com o coração na mão e a família fica com o coração na mão. Então, nós estamos vivendo, a gente não pode esquecer. E esse isolamento social, a tempo todo, vem bombardeando em nossa cabeça um perigo iminente que a gente não sabe de onde vem, de onde vai. Então, tem toda uma questão de tensão aí, ok? Então, a gente está vivendo um momento de isolamento social sob tensão, a iminência de ficar contaminado. Então, assim, e a gente está tomando todo cuidado. Eu falo isso porque minha filha mais nova sinalizou isso para mim. Mamãe, como é que eu vou estudar se eu estou com medo de morrer porque o coronavírus está aí? Então, o que o pai tem que saber é que antes da tarefa, antes do exercício, existe uma pessoa, uma criança dentro da sua casa que também está sofrendo, que também está fazendo uma leitura da forma dela sobre esse perigo iminente. O medo de ser contaminado, o medo de perder o pai, o medo de sentir... Então, é importante que essa família tenha ciência. E nesse conjunto de entendimento, junto à escola, aí é importante que essa família dialogue. Porque a gente sabe que, infelizmente, nem todas as escolas, ou na sua maioria, estão funcionando. Essa é uma realidade do nosso país. E as escolas que estão funcionando, assim, eu tenho podido dialogar com a escola da minha filha, ela tem pensado numa educação, e aí é importante a gente salientar que o que nós estamos vivendo hoje é uma adequação do ensino presencial. Isso é extremamente importante compreender. Porque muitas vezes o pai acha que o filho vai cumprir tarefas. O filho tem que cumprir, se ele não fizer, ele não vai aprender. E aí eu me fiz essa pergunta, essa inquietação, enquanto pedagoga, enquanto profissional da educação e mais enquanto mãe. O que esta prática educativa está na sua completude, garantindo mesmo uma aprendizagem eficaz do meu filho. Então, é nesse momento que o brincar, não desprovido de qualquer intencionalidade, mas a forma lúdica de inserir conteúdo pode produzir uma grande ferramenta de aprendizagem para o seu filho. Então, assim, a dica que eu dou, a primeira dica é essa, que o pai tenha, de fato, consciência. Seu filho está em casa, ele não está à parte da realidade que a gente está vivendo. Nesse sentido, é importante que você, adulto, esteja, de fato, compreendendo aquilo que está acontecendo no sofrimento.
Se você percebe que o seu filho não está bem hoje para produzir, você tem que tomar as rédeas desse controle emocional e garantir essa segurança que ele não está tendo neste momento. E aí procurar sempre manter o diálogo. Eu acho que isso é extremamente importante. Agora, falando de prática de tarefa, eu quero dar uma dica muito bacana que aconteceu com um conteúdo de educação artística que minha filha estava desenvolvendo alguns dias atrás. O professor passou uma atividade e ele falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, eu quero uma atividade de releitura de imagem. O que vocês veem da janela de vocês, do cotidiano? Como que está a vida? Então, e ele usou como pano de fundo dessa aula fotografias de Sebastião Salgado, né? E aí a minha filha fotografou várias coisas e fotografou o gato da minha mãe, né? Falecida. E ela mandou essa atividade para o professor. Qual foi a resposta e a devolutiva? Na aula da semana seguinte, o professor utilizou a imagem do gato dela e dos demais colegas, cada um, e projetou a sua aula dentro daquela imagem para discutir releitura de imagem. Ao final, o que aconteceu? Todas as crianças, todos os alunos estavam redesenhando, tendo uma nova releitura daquela imagem do gato, produzindo um novo conhecimento, dando o seu olhar. Por que eu estou dizendo isso? Educação à distância é modalidade de ensino e tem estrutura específica e legislação específica para tal. O que está acontecendo hoje é a presença constante de conteúdos online mediados por tecnologias digitais, e isso tem sido um grande ganho para a escola, ok? Então, antes, quando nós falávamos que precisávamos ter a internet na escola, hoje nós estamos vivendo a realidade de ter a escola na internet. Uma escola que dialoga, uma escola que conversa com os seus alunos, que fala com os pais. Então, é essa realidade que nós temos que nos descortinar para esse tempo hoje. A pandemia traz uma realidade muito cruel, que é a eminência e a fragilidade que temos, mas, ao mesmo tempo, ela nos dá a oportunidade de nos reinventarmos. Falando enquanto profissionais da educação, a gente está tendo a grande oportunidade de repensarmos as nossas metodologias, as nossas formas de empregar conteúdo e de discutir conteúdo. Falando enquanto mãe, é a forma de como nos relacionarmos. E a última dica, não é nem dica, é um comentário, é que, infelizmente, nós terceirizamos isso para a escola. Eu acho que o que os pais estão sentindo, talvez não todos, é a questão de terceirizar esse conhecimento. E hoje, muitos pais estão se vendo nessa eminência desse distúrbio emocional que o próprio isolamento social e a eminência da pandemia traz, e a gente tem que lidar com isso tudo realmente é muito difícil. Então, é importante que a gente saiba que estar ocupado não significa estar fazendo algo relevante. Então, eu proponho que os pais, nesse momento, reservem um tempo para pensar nessa aprendizagem do seu filho e tornar isso de forma mais doce. Quem sabe que seja possível, né? Eu fiquei pensando sobre isso, porque hoje pela manhã eu vi uma matéria sobre a volta às aulas em Portugal. Eu tenho amigos em Portugal, já estive lá e a gente sempre se comunica. E Portugal foi até um dos países da Europa que menos casos teve em relação aos países vizinhos, né? Também porque eles aderiram assim, de forma bastante maciça essa questão do isolamento, respeitaram, ficaram dentro de casa, e agora eles já estão começando a voltar, já estão podendo sair na rua, né? E algumas aulas puderam retornar ainda nesse período, porque o período lá já acaba agora, porque lá agora é verão, então tem as grandes férias. Mas hoje eu vi que as aulas retornaram para aquelas turmas que puderam, e elas voltaram assim, com um espaçamento dentro de sala muito grande. Então, entre um aluno e outro. Eu fiquei pensando na nossa realidade, que a gente tem turma, eu, por exemplo, tenho turma na universidade com 58 alunos. Não sei como é que eu vou espalhar todo mundo, só se eu vou ter aula lá no pátio, né? Mas tudo bem. Né? E aí eu fiquei pensando, eles entram, higienizam as mãos,
Na escola tem que usar máscara, na rua ainda não precisa, pode já ficar sem, se não tiver ninguém perto. Mas eles têm que usar máscara na escola. Eu fiquei pensando como a hora do recreio vai ser prejudicada. Então, a brincadeira, a atividade lúdica, o aprendizado de interagir que existe em casa e que também existe na escola, que eu acho que para a criança, então, é a hora melhor do mundo, né? A hora do recreio, é a hora que ele sai correndo, bate pique, e brinca, e senta junto, e mostra o telefone, e conversa. Esse momento já está afetado, inclusive dentro da escola. Porque a gente vai ter que ter um novo normal, até que isso se ajuste, né, no mundo, né? Então, a gente não vai poder, as crianças não vão poder ficar naquela correria, se abraçando, que é o que eles mais fazem, né? E que junta três o barulho é de 50, né? Eles começam a gritar e começam a correr e se puxam. Então, eu acho que a hora do recreio também vai ser afetada e a brincadeira vai ter que ser olhada diferente, até pelos professores, quando voltarem às aulas. Porque Sim. isso vai ter que ser mudado também. Então, eu vi isso hoje na matéria de manhã. Isso, vai ser um grande desafio. A gente está vivendo todo esse repensar novo de relações interpessoais e eu gosto muito de Vygotsky, que fala especificamente sobre a questão da relação, da aprendizagem. E tem uma frase que ele fala assim, a aprendizagem se dá no outro, na relação com o outro. E aí eu vou mais fundo em Paulo Freire, que fala, é no chão da escola que é viva, que brota essas práticas educativas que emergem para uma construção social potencialmente produtiva e eficaz. E a pandemia, ela nos apresenta um novo modelo de repensar até a relação dentro da sala de aula e principalmente com o brincar, com o toque. Eu devo pensar particularmente que ainda no meu caso, um pouco incógnita, pensar sobre isso no sentido, não que não esteja distante de nós, não é isso, não que esteja distante de nós, mas a gente já está pensando, remodelando pesquisas dentro desse contexto para pensar sobre o ato de brincar. Agora é importante a gente compreender que a brincadeira, ela, por maior que seja elaborada, por mais que tenha muitas regras, nada substitui a interação que essa brincadeira pode ter. Que o olhar... E outra coisa também, a gente tem que pensar que a estimulação cognitiva desse indivíduo, no ato de se relacionar com o outro, ele potencializa várias vivências. Então, eu acho que a gente está nesse grande desafio de pensar, de repensar os nossos modelos, não só os nossos modelos vigentes, mas aqueles que tornarão-se vigentes a partir dessa iminência crise. Agora, a gente não pode deixar de pensar na brincadeira como uma ação saudosa, porque eu vejo muitos pais falando assim, porque na época em que eu brincava assim, hoje meu filho não brinca mais. Então, a gente encontra, muitas vezes, pais que não têm posição e muito menos paciência de interagir e se desprender e dizer assim, eu não sei essa brincadeira que você está brincando. Você pode brincar comigo? Então, essa parceria da criança ensinar ao pai, de mediar esse conhecimento, muitas vezes, pelo fator a autoridade do adulto, afasta essa criança de manter uma relação. E no período do isolamento social, na pandemia, a gente tem observado isso. Eu, particularmente, tenho experienciado isso. Adolescente usa muito jogos digitais e tem sido uma grande ferramenta que pode ser potencializada se essa ferramenta for bem utilizada quando os pais estiverem mediando essas ações. Nesse sentido, eu estava semana passada acompanhando a minha filha brincar, minhas duas filhas, uma de 18 e a de 13, estavam brincando de Minecraft. E aí, elas estavam construindo uma baita cidade. E era coisa de engenharia de potencialidade mesmo. E eu fiquei olhando e falei, gente, eu não consigo fazer nem um quintal ali com grama. E elas procurando espécie
para poder montar naquele espaço delas de engenharia. Aham. Nesse sentido, eu fiquei pensando, caramba, elas poderiam fazer uma grande obra de ensinamento para eu, mãe. E aí elas começaram, e eu fiquei cá comigo, quietinha, observando. Nesse sentido, no diálogo das duas, na sua construção, cada uma no seu celular, a mais Aham. velha falou assim, eu quero construir uma casa assim, assim, e falava os detalhes dessa casa para a irmã. Daqui a pouco eu comecei a perceber e eu falei, caramba, isso daí dá uma questão de empreendimento. Minha filha é empreendedora. E nós fomos depois conversar. Ela, mãe, minha casa eu comprei isso, porque isso tem isso. E começou a falar de preço, começou a falar. Então, o que nós percebemos é que nós temos barreiras para se chegar a desenvolver essas ações. Essas Aham. ações de interação e contextualização. E aí fica mais uma dica para os pais. Você que já tem uma vivência um pouco mais experienciada com seu filho, faça essa interação de trazer essa realidade do seu universo adulto, contextualizando com o conhecimento que ele dialoga no dia a dia. Meu sobrinho falava assim, eu quero ter uma loja para comprar peças, para montar isso, montar aquilo. Eu falei assim, e você tem dinheiro? Ele falou, tia, eu tenho dinheiro virtual. Aí eu falei, isso dá Aham. bitcoins. Então, assim, a gente começa a ver que na prática cotidiana você pode brincar. Agora, falta-nos tempo para pensar nesse brincar. E aí, com a questão do isolamento social, a gente está sendo forçado a repensar isso. Nesse sentido, e aí eu quero falar sobre onde o meu coração se debruça a pensar essa prática mediada, que é o lugar da pessoa com deficiência, da criança com necessidade especial. E isso, para mim, Aham. tem sido um grande desafio de reaprender enquanto profissional de educação. Reaprender minhas práticas docentes, minhas práticas de inserção, minhas práticas de intervenção psicopedagógica, quer seja na clínica, quer seja junto às instituições educacionais. Tem sido um grande desafio repensar esses modelos do brincar. Eu acho que você está tocando um ponto aí muito interessante, né? Gente, eu pedi para vocês apertar esses coraçõezinhos aí do lado aí, para poder a gente divulgar bastante a live e mandar aviãozinho para quem vocês acharem que de repente é interessante o assunto. Mas você tocou num ponto muito interessante. Duas coisas. Crianças e adolescentes com algum tipo de limitação ou que necessitem de uma atenção mais direcionada por conta de qualquer tipo de, seja deficiência, ou déficit de atenção, ou hiperatividade, não importa. E a questão da tecnologia. A gente tem pais adultos, né, formados, às vezes, com um pensamento muito rígido. Isso não presta, isso faz mal, criança não tem que mexer com isso. Ou então, dá um telefone para a criança e um tablet, larga para lá, também não interage. Não percebe o quanto que eles são grandiosos quando eles pegam um jogo e conseguem estabelecer coisas que você, como você falou, você não ia pensar nem no quintal, ele já está fazendo uma casa, um supermercado, uma loja de peça, e eles têm essa mentalidade. Eu costumo dizer aqui em casa que assim, tudo que a gente vai mostrar para o meu filho, e a gente, olha, você viu isso? Eu já vi isso há muito tempo. Eles são tão antenados com essa questão de internet e de tecnologia que a gente está anos-luz para trás. E assim tem essa barreira. E a questão da tecnologia, ela pode favorecer demais, porque às vezes uma criança mais retraída, mais tímida, ali ela vai se soltar. Ali é um mundo que ela se permite. Ali ela não tem ninguém criticando. Ali ela é um avatar. E assim ela cresce. E as pessoas, às vezes, não veem isso. E por conta, às vezes, desse pensamento engessado, que no meu tempo não era assim, que no meu tempo isso era desrespeito. E por que a gente não pode se adaptar, né? Como a gente está tendo que fazer agora, que está todo mundo tendo que conviver, está todo mundo tendo que ficar dentro de casa. Né? Então, eu achei a sua fala muito produtiva.
Ó, e tem que te dizer que nós já estamos com 40 minutos, aqui o tempo voa. Eu acho que quando você começa a fazer a live, o tempo não tem mais 60 segundos, um minuto não tem mais 60 segundos, tem 40, porque é muito rápido. Mas eu achei a sua fala maravilhosa, essa questão de como a tecnologia pode ser útil e também dos pais perceberem e até de focar um pouco na direção da questão das limitações, que podem ser as mais diversas. Não necessariamente algo diagnosticado, mas às vezes uma limitação até de diálogo. Existem milhões de limitações que a gente precisa dar atenção, não é isso? Isso. Esse meu lugar de fala, quando eu falo da limitação, é um lugar onde eu me debruço não só da pesquisar, mas também em desenvolver ações e estar desenvolvendo, sobretudo, esse resgate dessa interação. Por quê? Muitas vezes, a criança, quando nasce com uma necessidade especial, ou a criança que tem uma deficiência, ou qualquer que seja, a criança como um todo, ela nasce zerada no que tange nas suas relações externas, suas relações sociais. A questão neurosensorial, a questão das relações interpessoais, ela só é construída no processo do nascer. Ele nasce com o cérebro, ele nasce com as cognições, ele nasce com as funções neurais, mas é na estimulação dessas funções que esse indivíduo começa a projetar o seu mundo. Nesse sentido, eu falo do que aconteceu comigo. Não é novidade, algumas pessoas, amigos mais próximos, sabem disso, como eu entrei no brincar. Eu tenho uma filha hoje com 13 anos, mas que quando tinha 2, 3 anos, ela não interagia com o brinquedo da maneira como eu pensava e até queria, ok? Então, ela pegava um brinquedo, ela olhava, virava e não interagia. Mais à frente, eu venho descobrir precoce mesmo, que ela é uma adolescente com espectro autista. O que modificou? A necessidade de uma relação constante na interação com o cotidiano e com a realidade. Então, muitas vezes, nós achamos que os nossos filhos, as nossas crianças, não aprendem ou não têm a capacidade por aprender porque elas não querem. E a gente esquece que nós precisamos apresentar um mundo para essas crianças, e não só essas crianças, para qualquer coisa, para qualquer pessoa. Então, é importante nós operacionalizarmos pensando que o outro precisa conhecer. E a criança com deficiência, no caso específico da criança com espectro autista, um fator determinante que vai condicionar uma melhor qualidade de vida é a questão da interação e a estimulação. Ok? Então, a estimulação pelo brincar, a estimulação pela abordagem terapêutica, quer seja pela terapia ocupacional, pela terapia comportamental, pela questão da terapia assistida, que é o meu caso, que trabalho com terapia assistida por equinos, que desenvolvi uma ação e tenho desenvolvido trabalhos na questão da ecoterapia. A gente precisa pensar que todo indivíduo precisa ser apresentado. Então, alguns pais chegam a nós e falam assim, meu filho não sabe brincar com boneca. Mas você deu a boneca para ele, como você colocou. Você deu e você falou para que serve. Você mostrou, mas na época que eu era criança eu sabia, mas a sua mãe, outra muito próxima a você, interagiu com esse brinquedo. Então, hoje, falar sobre isso, e aí a gente já está terminando, eu sei, eu quero só fazer assim, um projeto e quero agradecer muito as minhas parceiras, as minhas amigas, nós aqui em Seropédica, por causa do brincar, por causa da nossa militância, de estar vivendo a realidade da criança e agora do adolescente com espectro autista. Nós criamos um grupo de mães, eu criei juntamente com a amiga Andressa, que depois veio mais 2 amigas. Andressa é professora de educação física, trabalha com psicomotricidade, Lúcia Ferreira e Daniele Rezende. Nós criamos um grupo de mães chamado Te Ama Seropédica. Nós trabalhamos em prol da prática lúdica do brincar da criança com espectro autista e, nesse coletivo de mães, nós incluímos outras mães com filhos com deficiência. E a nossa proposta justamente é isso.
apresentar conhecimento, discutirmos realidades e formas diferentes de brincar, formas diferentes de se relacionar com o brinquedo e com o outro na abordagem terapêutica, e assim criar cada vez mais possibilidades que os nossos filhos sejam emancipados, livres mesmo e felizes do jeito que eles são. Eu acho que esse é o grande caminho e o grande papel da escola. Eu acho que os pais têm que estar atentos em relação a isso, reserve um tempo para acompanhar, porque realmente vale muito a pena. A gente está com a Bárbara aqui dizendo que chegou tarde. Não chegou tarde não, Bárbara, que todo tempo é tempo. E quem não viu a live desde o começo, a entrevista com a professora Francelina, pode assistir, porque depois vai ficar salvo. Se a professora autorizar, eu coloco no YouTube também. Não sei se autoriza. Sim, claro, se autorizar, eu coloco lá. E eu quero dizer o seguinte, você falou tudo agora, essa última fala, que na realidade, quando você disse lá no começo, que isso está legislado, que o lazer está legislado, a gente sabe que está lá no artigo 6º da Constituição, que é um dos direitos sociais, junto com moradia, alimentação, previdência, assistência, junto com tudo isso tem o lazer. Então, é sinal que isso é muito importante, que o ser humano não é completo sem essa parte. Ninguém sem lazer vai ser total. A gente precisa disso. Então, eu quero te dizer que se está legislado, é porque as pessoas se esqueceram de fazer uso. Porque eu digo sempre para meus alunos o seguinte, tudo que você esquece e precisa ser lembrado, a gente tem que legislar. Porque tem que fazer o uso pela imposição da lei. Porque, né, se você fizer de forma contínua e espontânea, você não precisa legislar. Mas as pessoas vão se esquecendo, vão tirando do outro esse direito, vão tirando de si mesmas e, de repente, gerações se passam e aquilo não existe mais. Então, a gente legisla e é um direito social. Existe um princípio que a gente pode sempre invocar nas nossas petições, em direito de família, a gente faz uso sempre. E as pessoas, muita gente não sabe disso, até mesmo advogados, que existe um direito que é o direito primário do ser humano, que é chamado direito à felicidade. E a gente pode invocar esse direito nas nossas petições, quando de alguma forma a pessoa está sendo penalizada, seja pela vida, pelas circunstâncias, né, pelas dificuldades, e ele não está sendo feliz, está sendo tirado dele o direito de ser feliz. E as crianças, sobretudo, elas encontram a felicidade nesse processo de brincadeira. E que se a gente souber aproveitar, e souber direcionar e mediar, como você falou, isso pode ser muito bem utilizado. Né? E o resultado, claro, que vai ser o mais positivo possível, né? Que a gente pode perceber. Com certeza. Eu quero te agradecer muito, Francelina, você estar aqui, você é uma querida. Assim, eu lembro de eu chegando no PPGEA, que é um programa de pós-graduação em educação agrícola, que eu tenho honra de ter feito, lá no Instituto de Agronomia, na Universidade Federal Rural, e estava lá a Francelina proativa, participando, acalmando a gente em todas as etapas do processo seletivo. Calma, vai dar certo, fica firme, vai estar tudo bem. E aí depois, naquela escolha, né, quem será que vai ser o meu orientador? Meu orientador foi Gabriel. Aí ela, ai meu Deus, que legal! E ela vibrava com a gente, sabe? E a Francelina estava sempre ali, dando dica. Por quê? Porque é educadora. Não é porque é professora, é educadora mesmo, porque reconhece isso em si mesma e quer passar para frente. Então, eu quero te agradecer muito por você ter estado aqui. Quero que você volte quando você quiser. E quero te passar a palavra para a gente finalizar. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar nesse canal com você. Realmente, eu amo, como eu falei para você, a Rural, tenho meu coração ali na Rural, mas tenho descoberto que a gente pode partilhar através da educação, amor. A gente pode partilhar mais do que conhecimento, a gente pode partilhar vida. E isso eu estou aprendendo e tendo muito a oportunidade de realizar junto aos meus alunos na Faculdade Sul-Fluminense. Então, assim, eu tenho a professora Suzane Ferraro está aí com a gente, tá? É uma querida que dá aula lá em Seropédica, uma excelente professora de Direito e advogada brilhante. Está aí com a gente. Tá? Okay. Só para remarcar. Então, assim, para a gente é extremamente importante a gente estar nessa vivência. Eu faço parte de 3 grupos de pesquisas na Rural, voltado para essa área, dentro das áreas distintas, que é o NARREM, que é o GPAD,
que é o equilíbrio, que são grupos de construção de terapias assistida, que usa a parte lúdica, a intervenção e a formação contínua. E eu quero deixar um beijo dos meus alunos da Faculdade Sul Fluminense, que estão participando, especial para as turmas de metodologia científica e para os queridos da psicologia também, da logística, da administração e do RH, que são os cursos que eu leciono, e eu fico extremamente feliz porque você oportunizou, através desse canal, trazer pessoas para a gente poder falar sobre nós mesmos e os nossos anseios. O que nós queremos não é brincadeira desprovida de qualquer intencionalidade, porque a brincadeira não é isso. Mas o que nós queremos, como você falou, é que pessoas cada vez mais capacitadas, formadas, dialoguem com o chão da escola, prática e teoria, para a construção de novas teorias, para a formação de novos conhecimentos e cada vez mais para a gente poder garantir a nós mesmos, aos nossos filhos, uma construção de uma sociedade cada vez mais feliz e saudável. Que a gente possa, depois dessa pandemia, olhar para tudo isso que vivemos e ver que, de fato, a gente participou e construímos, com pertencimento. Acho que isso é tudo extremamente importante. Parabéns pelo projeto, o projeto que você está desenvolvendo. Obrigada. Para fazer grandes conteúdos. Eu tenho aprendido, acompanhado você e fico extremamente feliz com você, por você. Eu só tenho a te agradecer, tá? Só tenho a te agradecer, porque eu percebo que com essa persistência de todo dia estar aqui, um dia com mais pessoas, outros com menos, mas eu percebo também que você vai imprimindo, sabe, aquela ideia nas pessoas, assim, tem algo de educação acontecendo todos os dias. E aí as pessoas começam a despertar, sabe? E eu acho que a persistência é que vai fazer a gente chegar em algum lugar. Eu vou ter que encerrar, porque senão o Instagram derruba a gente, mas eu fiz uma foto, e se alguém que tiver feito também, manda a foto para mim, e eu quero dar um beijo em todos vocês que participaram, e eu vou colocar lá no YouTube, depois eu mando o link. Tá bom? Ó, fica com Deus, muito obrigada, volte sempre. Fica bem, eu agradeço. Tá bom? Um beijo para todos.